Fala pessoal, hoje aqui neste vídeo eu irei ter uma conversa com vocês a respeito de um assunto que eu gosto muito. Eu sou estudante de psicologia e eu tive contato com esse assunto da modernidade líquida que tem como autor Zygmunt Bauman no segundo semestre, do primeiro para o segundo semestre, quando eu estava no primeiro ano da faculdade. E foi algo que me chocou muito porque já era algo que eu percebia dentro do meu convívio, dentro da minha realidade e algo que nós vivemos mesmo sem perceber ou ter essa certa noção, ao qual nós tivemos e estamos tendo agora. Você provavelmente está tendo agora noção do que é modernidade líquida porque esse vídeo chegou até você ou porque você pesquisou sobre. Então, Bauman ele fala sobre várias vertentes ou ramificações, né? Ele fala sobre o amor líquido, a sociedade do consumo, a liberdade versus a segurança. Então são assuntos que eu fico assim, nossa, que cara fantástico, né? Ele fala também sobre a identidade em construção, né? Essa questão, como a modernidade líquida fica ela participa dessa construção do nosso eu, da nossa identidade. Então, eu consigo perceber a modernidade nisso aqui agora que nós estamos fazendo. Eu tenho uma certa noção de que as pessoas estão cada vez mais imediatistas, devido à modernidade, devido à liquidez das coisas, das novidades. Ou seja, hoje nós temos uma nova febre mundial na rede social, que é o TikTok, que é uma das redes que vem bombando aí nos últimos tempos. E antes era o Instagram, então as pessoas estão fazendo essa migração para essa rede. Então os relacionamentos eles acabam sendo mais líquidos, os trabalhos começam sendo mais líquidos, os relacionamentos familiares, até a própria relação com você mesmo. Hoje eu quero vestir a última roupa da moda, hoje eu quero viajar muito, porque eu vi fulano viajar. Então, às vezes nós passamos a enxergar somente o que aquela pessoa, aquele público está oferecendo a gente e não conseguimos ter noção para além do que está sendo ofertado para a gente. Então, eu separei alguns tópicos aqui que eu gostaria de conversar com vocês e é justamente aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre as vertentes ou ramificações que Bauman fala. Então, uma das coisas que ele fala para mim, para nós, é a questão do amor líquido, que ele fala o seguinte: as pessoas desejam segurança nos relacionamentos, mas também desejam liberdade. O conflito entre esses dois desejos torna um vínculo mais frágil. Então, eu consigo perceber em grande parte dos relacionamentos, né? O famoso monogamia, não e tal. Então, é algo que dentro da geração Z e da geração atual se tornou muito popular, se tornou algo mais acessível o conceito e também uma questão de normalidade. Eu não julgo ao pessoal que faz isso, quanto a mim mesmo, eu tenho a minha própria opinião, mas segundo Bauman, queremos alguém ao nosso lado, mas também não queremos manter todas as possibilidades, mas também queremos manter todas as possibilidades abertas dentro do relacionamento. Então, isso é uma construção muito sólida do que quer dizer líquido dentro de um relacionamento, seja um casamento, um namoro, um ciclo de amizade. E algo que eu fico mais fascinado com o que esse cara fala, né? Meio que eu tenho a visão dele como um profeta. O cara nasceu em 1900 e bolinha e tipo já tinha essa visão em uma época que a modernidade e a tecnologia não era tão avançada e conseguiu perceber isso dentro do relacionamento. A modernidade ela não tem o seu peso na totalidade de ter um último smartphone da geração, um iPad, uma TV 4K. Não, a modernidade vai para além disso, eu consigo compreender também. É, ela tá nos relacionamentos, ela tá na vivência, ela tá na roupa que eu uso, ela tá na minha forma de me comunicar e de enxergar o outro.
E outra coisa que eu fico fascinado com ele é a sociedade do consumo, né? Bauman, ele argumentava que a lógica do consumo saiu dos produtos e começou a influenciar a forma como enxergamos pessoas. Então, na sociedade de consumo, nada deve durar para sempre. E nós enxergamos isso mais do que nunca. O exemplo mais prático que eu tenho na minha vida são os produtos Apple que eu utilizo. Por exemplo, o meu smartphone, segundo a fabricante dele, tem uma certa durabilidade de bateria. Então, quando chegar a certa porcentagem, meu smartphone, que é um celular de 4 anos atrás, não presta mais. Para você ter noção como as fábricas, as indústrias têm tornado tudo que nós compramos mais obsoletos para que a gente fique nesse ciclo. E aí já é outro tema, né? A gente conversar, seja o capitalismo, a indústria de consumo e afins. E eu tenho uma coisa na minha cabeça dentro a respeito da modernidade líquida que eu fico pensando, é meio que impossível a gente tapar os olhos e não enxergar isso e não viver também um pouco dessa modernidade. Eu acho que o que nós devemos fazer é fazer uso das ferramentas que a modernidade e até a própria liquidez nos oferece de uma forma saudável. Como a água ela é um elemento que se adapta a várias situações, recipientes, é, é um elemento que se transforma, né, no estado gasoso, sólido. Então, eu tento enxergar que se eu for a água nesse mundo é, futurístico, eu quero me moldar, mas de uma maneira saudável. Eu quero me moldar da maneira que eu não me misture com o óleo, sabe? Eu acho que eu fazendo dessa forma, eu consigo não perder um pouco da minha identidade nesse mundo tão raso, tão líquido, seja nos relacionamentos com os meus amigos, com com meu namorado, com os meus pais, no meu trabalho. Então eu acho que a gente tem que separar, saber primeiro ter noção de quem somos e meio que nos adaptar a certos ambientes, mas também, tipo, eu sou a água, eu tô aqui nesse ambiente tão apertado, mas eu ainda sou a água, eu não perdi a minha essência. Isso eu consigo enxergar no que ele fala sobre liberdade versus segurança, que quanto mais liberdade conquistamos, mais incertezas enfrentamos. É algo um pouco diferente do que eu falei para vocês, mas a liberdade também está nisso de você se adaptar e enfim. Eu queria muito gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo sem edição alguma. O meu objetivo mesmo foi expor um pouco das minhas ideias, mesmo que em alguns momentos eu tenha feito conexões desconexas. Então, esse é o meu intuito, expor as minhas ideias sem roteiro, sem nada, apenas deixá-las fluírem da minha mente para a minha boca e quem sabe assim eu ter mais insights para começar a gravar vários vídeos com coisas que eu acho construtiva para mim e também compartilhar com as pessoas que me seguem aqui nesse canal. E é isso, gente. Valeu, até a próxima. Tamo junto.